Quem trouxe a palavra do Senhor, quem trouxe a palavra, pode abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos. Quem não trouxe, a gente vai acompanhar aqui no telão. 1 Coríntios, capítulo 3. E antes da gente ler a palavra, né? A gente começar a ler, a gente vai preparar o nosso coração. Senhor, renovar o nosso coração. Porque, Senhor, nós percebemos que tudo que há dentro de nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tantas coisas que nós guardamos internamente, precisa mais de Ti, precisa da Tua presença, precisa, Senhor, do Teu milagre, precisa ser transformado. Então, meu Deus, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento, meu Pai, para ministrar sobre a vida do Teu povo, e não seja o meu querer, a minha vontade, mas venha ser a vontade do Senhor, acima de todas as coisas. É isso que eu Te peço e já lhe agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? E graças a Deus, amém? Amém. Amém. Antes de ler a palavra, Brenda, pode começar com o vídeo, tá bom? Esse aqui é um caranguejo. E aí o caranguejo está fazendo o que aqui, gente? Tá o quê? Olha só o esforço que ele está fazendo para sair dessa carapaça, né? Dessa casca que ele tem. E aí tem um outro vídeo que eu quero que vocês vejam, que não é um caranguejo, é uma lagosta. Vamos ver o que acontece com a lagosta também. Fazendo o maior esforço para quê? Para sair a carcaça, né? Ó, ela fazendo todo o sacrifício, todo o esforço para ela largar essa carapaça, essa casca que tem ali que está prendendo ela. Que serviu até o momento, mas que chega o momento para que ela cresça, para que ela continue desenvolvendo, ela precisa abrir mão dessa casca, dessa carapaça, daquilo que não faz mais sentido, para ter ali o novo, né? Para ter ali uma nova vida. Por que eu trouxe para vocês essa ilustração? Porque o Senhor hoje Ele quer falar com a gente justamente isso. O que você precisa se libertar, tirar o velho, tirar a carapaça, para que você possa crescer. Até aqui, até agora, quando a gente vem para a igreja, vem para Jesus, né? A nossa vida no geral, a gente vem cheio ali de bagagens, a gente vem cheio de traumas, muitas vezes. Ou até quem está aqui na igreja também. Nós temos ali uma forma de viver, um jeito de pensar, uma forma de se expressar. Mas chega um momento que para a gente crescer mais, a gente precisa desfazer de algumas coisas que já não fazem mais sentido. A gente precisa abandonar, igual aconteceu ali com a lagosta, com o caranguejo, algumas coisas que já não fazem mais parte. E esse é o convite para todos nós que estamos aqui. O que você precisa abandonar, o que você precisa deixar de lado, que está impedindo o seu crescimento. Pensa aquela lagosta ou caranguejo que está ali dentro da casca, aquela casca está dura, rígida. E aí ela está tentando se desenvolver, tentando crescer ali dentro, e ela consegue? Não consegue. E aí o que ela precisa fazer? Abrir mão, se desfazer, para que ela possa assim se desenvolver. E assim nós começamos a palavra que está lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2, diz assim, ó, prestem atenção. Irmãos, é Paulo falando aqui, tá? Quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou como se fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. O que Paulo está falando? Que parecia que certas pessoas com quem ele estava falando, conversando lá naquela época, mais de 2.000 anos atrás, quando Paulo escreveu, parecia que essas pessoas, não pude falar com
vocês como pessoas de Deus, como pessoas espirituais, como pessoas que eram realmente capazes de entender. Parecia, mas como se pertencessem a este mundo. Ou como se fossem ainda criancinhas na fé. Por que ele fala isso no próximo? Porque ainda não estão porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Olha só isso que forte. Paulo está tentando falar com pessoas, vamos dizer assim, pessoas da igreja, pessoas que conheciam Jesus, mas pareciam pelas atitudes, não pelo que a pessoa falava, porque às vezes a pessoa falava de Jesus lá, mas pelas atitudes, parecia que elas eram do quê? Do mundo. Pareciam que as pessoas estavam sendo controladas pela sua natureza humana. O que é a natureza humana? Pela carne. Existe a carne e o espírito dentro de nós, né? A carne é quando a gente dá ouvido para aquela parte da dúvida, do medo, da insegurança, do pecado. É a parte carnal da gente, do ser humano. E existe a parte do espírito também dentro de nós. A Bíblia fala que a carne e o espírito militam dentro de nós. Quem lembra disso? E aí, pensa, existiam pessoas ali que pareciam que conheciam Jesus, que falavam de Jesus, mas na verdade, elas agiam dessa forma. Parecia, pelas atitudes, que elas estavam sendo controladas pelo pecado, pela carne, pelas pessoas do mundo. E essa já é uma lição que a gente precisa entender aqui. Precisa existir uma diferença entre você que está ouvindo a palavra e as pessoas do mundo. Se não houver diferença, sinto muito, essa pessoa ela não se converteu, ela não aceitou Jesus, mesmo que estiver aqui, sentada no banco da cadeira. Nossa, mas eu conheço um monte de gente que usa o nome de Jesus e está lá, fazendo um monte de coisa errada, está traindo a esposa. Essa pessoa é de Jesus, gente? Não. Ela fala, pode falar, ela fala no nome de Jesus, mas ela não é. Assim como estava acontecendo com essas pessoas que estavam sendo controladas pela carne, pelo pecado, pelo erro, e ainda diziam que era de Jesus, mas não era. E o que a gente precisa olhar para as nossas vidas hoje? Porque a palavra não está falando aqui para pessoas lá do mundo. Deus, ele trouxe a palavra para falar com a gente, não trouxe? E só para vocês entenderem, não sou eu que escolho assim, hoje eu vou pregar porque eu sei aquela pessoa que ela está passando na vida dela. Pera aí, eu vou falar isso aqui. É assim? Não. A gente ora, a gente faz um propósito, a gente fala assim, Senhor, qual é a tua vontade? Eu vou abrir a tua palavra e o Senhor vai falar. O que o seu povo, o que as pessoas que estão vindo no culto hoje precisam ouvir. E aí Deus vem e traz. Então essa palavra a gente precisa entender que não é para as pessoas que estão lá fora, é para a gente que está aqui dentro. E aí eu te pergunto, será que você que está aqui hoje, o que prevalece no seu interior? É a vontade de Deus? Ou você tem deixado essa natureza humana, pecaminosa, falar mais alto dentro de você? O pessoal, ali, tinha ciúmes uns dos outros, discutiam e brigavam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como as pessoas do mundo? E aí a gente precisa se analisar também. Uma pessoa ciumenta demais, às vezes existe o ciúme saudável, que é um cuidado, né? E os ciúmes ali, que acaba para destruir, que controla, isso é ruim. O medo é a mesma coisa. Existe aquele temor que te protege. Eu não vou saltar de cima do telhado, porque não faz sentido. Isso é um temor que me protege. Mas, se Deus pedir para fazer alguma coisa, eu não fizer, o medo está me paralisando. Olha que ruim.
Se você briga, discute, como esses exemplos que ele deu aqui, da mesma forma. Você está fazendo com que as pessoas olhem para a sua vida e vejam, essa pessoa é de Deus? Ou as pessoas estão olhando para a sua vida e elas estão percebendo assim, nossa, eu não quero ir para essa igreja não. Eu não quero conhecer esse Jesus não. Porque não faz sentido. E aí no próximo diz assim, ó. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo. Olha a briga que estava havendo naquelas pessoas daquela época. Eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo. Não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Ou seja, as pessoas ali estavam querendo usar o nome ali de Paulo e de Apolo, que eram pregadores, para falar, olha, eu sou discípulo dele. É igual falar assim, ó, eu sou discípulo da Vó Vilma. Não, mas não é a Vó Vilma que me salvou. Quem me salvou? Jesus. Quem nos salvou? Jesus. A mesma coisa nós. A gente precisa vir para a igreja, carregar o nome de Jesus lá fora também, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em tudo. Não é por alguém. Se você vem para uma motivação errada, você não vai conseguir sustentar. Ah, eu só venho porque o meu marido vem. Motivação errada. Ah, eu só busco a Deus porque eu estou aqui orando para o Senhor me dar um relacionamento. Motivação errada. A gente precisa estar aqui por quem? Pelo Senhor. A gente precisa ouvir a palavra, entender a palavra pelo Senhor. E no próximo diz assim, ó. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi? De novo. Mas quem fez crescer foi? Deus. Lê junto comigo. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Ou seja, tanto nessa história que eles estavam brigando entre si, era Paulo, era Apolo, quem é o melhor? Eu sou isso, aquilo. Não, eu sou o discípulo desse. Tanto nesse quesito não faz sentido, porque quem tocou no coração, quem fez crescer a obra foi Deus. E trazendo isso para as nossas vidas, você precisa entender que quando sua vida está baseada na vontade de Deus, quando você está no trono do Senhor, fazendo a vontade dele, sabe quem é que faz você crescer? Adivinha? Deus. Deus te faz crescer. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. E quantas vezes na nossa vida a gente tem vontade de crescer? Quem tem vontade de crescer aqui? Levanta a mão. Quem tem vontade de prosperar? Quem tem vontade de evoluir? Se desenvolver? Faz planos. Nossa, no futuro eu quero isso, eu quero aquilo. Não é verdade? A gente faz planos. E já quero aproveitar para falar da minha vida. Eu comecei a vir firme na igreja com 12 anos, estou com 30, faz 18 anos. E quando eu comecei a ir adolescente, era normal todo mundo da minha idade namorar, ficar, beijar e fazer já outras coisas, era natural. E eu entendi que eu precisava confiar no Senhor. Porque se eu confiasse nele, ele ia me fazer crescer na hora certa, no tempo certo. Mas quando eu olho para as pessoas ao meu redor, nessa idade, 12, 13, 15, 18, estava todo mundo namorando, estava todo mundo já, todas as minhas amigas, menos eu. E aí, eu poderia pensar assim, nossa, vou ficar para trás. Nossa, estou me sentindo carente, estou me sentindo sozinha. Nossa, Deus não está me vendo. Deus não está respondendo a minha oração. Pelo amor de Deus. Por que eu estou demorando para mim? Mas eu entendi uma coisa, desde pequena, desde adolescente, quando eu estava aqui na igreja.
se preparar. Entender que o banquete, ele demora para ser preparado. Você quer comer migalha? Te dou ali, ó, um pãozinho, o resto ali que tem ali. Você come um pão murcho. O que é pão murcho? Não quer, né? Pão murcho? O que é isso? Migalha. Mas o banquete, ele leva tempo para ser preparado. Eu não estou falando só de vida sentimental, dei o exemplo aqui da vida sentimental, mas em relação ao trabalho, é a mesma coisa. O Senhor, ele vai te fazer crescer, só que você precisa passar pelo processo. Você precisa aceitar passar pelo processo. Deixar com que o Senhor faça você, deixar para trás coisas que você aprendeu que não faz sentido, igual a gente viu ali com a lagosta e com o caranguejo. Vai ter coisas que não faz sentido você levar adiante, que você vai ter que deixar para trás. Vai ter coisas que você vai precisar aprender para você chegar lá onde é seu sonho. E aí a gente precisa prestar atenção nas nossas vidas, principalmente sobre isso aqui, coloca no próximo. Eu trouxe aqui pra gente o que é o ego. A gente está falando de carne, de natureza, né? A nossa natureza carnal ali. Parecia que eles agiam como pessoas controladas pela carne, por aquilo que é ruim, pelo desânimo, pelas brigas. E o que é o ego? O ego se fala muito na psicologia. O que é o nosso ego? O nosso ego é tudo isso aqui, É sentir vergonha. O ego não é só orgulho, orgulho também é. Mas o ego é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quantas vezes você sente culpa? Vamos fazer aqui, um por um. Quantas vezes você sente culpa? Culpa porque você... Quantas vezes, vem esse sentimento, porque eu deveria estar fazendo, você faz uma lista de tarefas de 1000 coisas para fazer. Aí é óbvio que você não vai conseguir dar conta das 1000 coisas. Você não está sendo sincero nem generoso com você, porque você sabe que você não vai dar conta. Aí você vai lá, das 10 coisas que você colocou, você conseguiu fazer 5. Ao invés de você agradecer, sentir gratidão e sentir capaz que você fez as 5, você se martiriza e sente culpa pelas outras 5 que você deixou de fazer. Olha só isso. Um exemplo de culpa, mas tem tantas outras que mães e pais sentem. Culpa por não estar tão presente com os filhos e precisam melhorar em relação a isso. Tem tantas culpas que vêm, que é aquilo que eu falei. Tem momento que a culpa vem, um alerta para eu voltar para a presença de Deus, um alerta para eu cuidar melhor dos meus filhos, mas tem culpa que aquilo te envolve de um jeito e te estraga. A gente precisa se desfazer disso. Como, por exemplo, o medo que aprisiona, igual eu comentei. Aquele medo que te paralisa. O Senhor falou, vai, usa os seus talentos, usa seus dons, evangeliza. Seja usado no seu trabalho, dá o seu melhor no seu trabalho. Não, eu tenho medo. Não. E aí, o que acontece? O medo te paralisa. O medo é essa casca que você acha que está te protegendo, porque aquela casca ali do caranguejo é uma falsa proteção. É uma proteção por determinado tempo, mas chega um momento que você precisa sair, senão você não cresce, aquilo te limita. O que está te limitando hoje? Está na hora de você pegar e diminuir, sabe? Deixar para lá esse ego, para confiar no Senhor. Ou a tristeza tem tomado o seu coração. Mas aconteceu situações que de fato me deixaram tristes. Ora para o Senhor, chora diante dEle, peça o alívio dEle. A gente pode. O que não pode? Não pode ser normal viver todos os dias triste. Se todos os dias da nossa vida a gente viver com tristeza, a gente vai cair em depressão. E na palavra fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, é passageira a aflição. E a gente não pode deixar o ego gritar, a carne gritar, porque é isso que o mal quer. O diabo tem um plano de matar, roubar e destruir. E aí ele começa a mexer
vai se comunicar na minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. E aí o Senhor, por exemplo, está tentando falar com você hoje e me usando, aí no pensamento você fica, não, isso não é para mim. Isso é para o outro. Isso é uma forma de orgulho. Quando você não aceita que Deus está falando com você. E outros tipos de orgulho que às vezes você não aceita uma repreensão, um puxão de orelha, um feedback. Gente, eu comecei na igreja com 12 anos, igual eu te falei. Vocês acreditam que todo culto, a Luísa está rindo de mim porque ela acompanhou. Todo culto eu tomava bronca. Todo. Não tinha um culto que eu não tomava bronca. No final, né? Tinha a reunião dos jovens, acabou o culto, a reunião dos jovens. Sabe por que eu tomava bronca? Porque eu era ingênua, estava cheia de casca. Ingênua, tonta, fazia um monte de coisa errada, não tinha noção, estava cheio disso aqui, ó. Cheio disso aqui, ó. Mas eu tomava bronca, que é para aquela pessoa que faz, porque foi injusto. Não, eu tomava porque eu estava aprendendo, eu estava me desfazendo dessa carapaça. Era orgulhosa, não sabia me comportar com vários meninos, que os meninos iam dar em cima de mim, eu deixava, em vez de eu cortar. Por quê? Porque eu era ingênua. E aí, o que acontecia? Eu precisei passar pelo processo de alguém olhar para mim e me repreender e falar assim, ó, Bianca, você precisa aprender a falar não. Bianca, você precisa aprender a cortar os meninos que estão vindo dar em cima de você, porque eles não estão querendo algo sério com você. Dá para perceber que eles estão com segundas intenções. Aprende, Bianca, a você enxergar. Aprende a ver. Vamos, cresce, para de ser menina igual a gente leu no começo. Paulo falou, não dá para conversar com vocês. Porque vocês estão ali como se fosse criancinha. E quantas vezes a gente quer que o Senhor nos trate como aquela pessoa desenvolvida, sendo que ainda você não está desenvolvido. Você vai precisar passar pelo processo. Você vai precisar se desfazer de algumas coisas. E aí, olha só, controle. Eu acho que esse aqui, ó, esses três aqui são os piores. Que todos nós aqui temos. Que faz parte do nosso ego. Que a gente precisa matar esse ego. Diminuir esse ego. Diminuir essa carne. Para que o Espírito de Deus fique vivo em nós. Controle. O que é o controle? A gente quer controlar toda a nossa vida. Não vai ser assim, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou conseguir um emprego neste lugar. E vai ser dessa forma, e eu vou casar, e vai ser quando? Vai ser com tantos anos. E vai ser assim, e essa pessoa vai se comportar dessa forma. Sabe como chama isso? Controle. E quando a gente controla, quando a gente tem orgulho, raiva, tristeza, tudo isso, e a gente está 100% cheios disso, o poder de Deus é zero. Seja 100% de você no controle da sua vida. Sabe onde Deus está? Em nenhum lugar. Só tem você. Só tem o seu ego mandando em tudo, controlando tudo. Porque a gente, o ser humano, essa parte nossa carnal, quer ter o controle, quer ter a segurança do plano perfeito, da vida perfeita. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E quando as coisas saem no meio do caminho, não sai do jeito que a gente planejou, a gente já fica bravo, a gente vai ficar com raiva, a gente já reclama, já murmura. Eu estava comentando com algumas pessoas, com a obreira e Yasmin. Olha só que interessante que Deus falou para mim. Lá atrás, com 18, 19 anos, eu fiz um plano perfeito. Não, porque eu e meu namorado na época, né, agora meu marido, a gente vai abrir uma empresa, e o projeto BW, a gente vai ter uma empresa, e vai ser de câmeras, alarmes, cercas elétricas. E aí a gente foi lá, gente, comprou a tinta, pintou o escritório, reformou o escritório, comprou cadeira. Sabe quando que eu entrei nesse escritório? Nem um dia, vocês acreditam? Eu não entrei no escritório. Porque na hora, quando eu ia entrar no escritório, quando eu ia pedir demissão do meu trabalho, a minha chefe falou assim pra mim: quero te fazer uma contraproposta. Eu vou triplicar o seu salário, vou te dar isso, isso, isso pra você ficar.
para o escritório. O plano da minha vida, lindo, maravilhoso, era um. E Deus falou, não, vai lá. Você vai continuar aprendendo. E sabe o que eu fazia com essa mulher? Lavava a louça, cuidava do administrativo, limpava banheiro, varria o chão. Essa era a minha tarefa. Primeira coisa que eu chegava, quando eu chegava na empresa, era varrer o chão. Depois de varrer o chão, era regar as plantas. Depois de regar as plantas, aí sim, eu ia sentar para começar a trabalhar, para olhar os e-mails e tudo. Só que a Bianca, o ego da Bianca, queria estar onde? No escritório, lá no bonitinho que você fez. Mas Deus queria que eu estivesse aonde? Em outro lugar. Para eu aprender, para eu me desenvolver. E ali eu tive que o quê? Obedecer. Na verdade é uma escolha. Você pode obedecer ou você pode seguir sua vida. E aí o que aconteceu? Eu abri mão do controle porque eu já tinha feito um plano perfeito para mim. Só que aí eu entendi. Na verdade, na época eu não entendi nada. Eu simplesmente fui fazendo. Hoje eu consigo olhar para trás e entender. Hoje eu não, na época eu não conseguia. Isso é confiar no Senhor. É você abrir mão do controle, abrir mão da falsa segurança que o casco te traz, que as bagagens te traz, que o ego quer te falar. É assim, controla, desenha. E eu não estou dizendo que a gente não deve fazer planos, tá? A gente deve fazer planos. Na palavra fala. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de quem? Do Senhor. A resposta vem do Senhor. E só para concluir, comecei a trabalhar, continuei trabalhando nesse lugar onde a mulher me ofereceu muito mais. Aprendi aos trancos e barrancos, passando por muitas coisas, porque eu precisava aprender. Eu precisava que o meu ego fosse diminuído. E aí mais pra frente, eu estava morando no fundo da casa dos meus pais, casada, no fundo da casa dos meus pais, não tinha dinheiro para alugar casa, não tinha dinheiro para comprar uma casa, fui morar no fundo da casa dos meus pais, graças a Deus, né, que Ele me deu essa possibilidade, e morando lá, tinha um cômodo, o que eu falei? Vou fazer o meu escritório, porque eu queria o meu escritório, aquele escritório lá, ficou lá, eu não entrei, vou fazer agora na minha casa. Fui lá, arrumei, pegar meu dinheirinho, coloquei um piso que não tinha piso, fui lá, coloquei papel de parede, tudo bonitinho. Passou 5 meses, o Senhor abençoou essa mesma mulher que me ensinou a varrer, a fazer tudo, que ela brigava comigo. Pra vocês terem noção, gente, uma vez a gente limpou todo o lugar, era eu junto com a faxineira, a gente limpou todo o lugar para o professor chegar. E tinha que estar impecável, a toalha tinha que estar dobrada igual de hotel. Se não tivesse, ela falava um montão. Ela brigava, nossa, vocês não sabem fazer. Ela era desse jeito. Aí tinha que ter uma flor, se não tivesse uma flor, ela morria. Teve uma vez que eu esqueci de botar flor, ela quase morreu. Como que você faz isso? Vai agora botar flor. Parecia que você estava cometendo um crime. Olha só o nível que ela era. Tinha um tapete, ela olhou assim, tudo assim. Aí olhou o tapete, não está bom. Falei, como não está bom? Tá limpo, tem a flor, tá a toalha dobrada perfeito, como que não está bom? O tapete estava com a etiqueta para fora. Olha o nível de perfeccionismo e detalhe dela. Sabe o que eu falei? Peguei a tesoura e falei assim, ó, nunca mais essa etiqueta vai ficar para fora. Pronto, agora tá bom. Aí, eu fui aprendendo. E ela, como era carrasca, rígida, também foi aprendendo comigo. Porque o brilho de Cristo refletia em mim. Eu chegava todo dia e falava assim,
E aí ela reclamava, não, você come sua comida, eu como a minha. E aí com o tempo, corta pra a gente fazendo almoço juntas e comendo juntas. E ela me ensinou muita coisa, e eu também ensinei muita coisa pra ela, no sentido dela ser uma pessoa mais simpática, educada, né? Amorosa. E por que eu estou contando isso? Porque certo dia eu recebo uma ligação 5 meses depois de ter feito o meu escritório, lá na minha casa, né? No fundo da casa dos meus pais. 5 meses só. Tinha começado lá, começado a trabalhar. Recebo uma ligação que ela estava vendendo a casa para mim. Vendendo a casa dela, o apartamento dela para mim. Sem entrada e da forma que eu quisesse pagar. Olha isso. O apartamento que eu moro hoje é dessa mulher. É dessa mulher que eu comprei, que estou pagando num contrato de tantos anos e eu pago, sabe o quê? Como se fosse um aluguel. Mas esse é meu. Olha isso. Olhando para trás, eu poderia simplesmente... Hoje eu entendo que Deus ele tinha um plano maior. Que Deus usou a vida dessa mulher. Ela estava machucada. Por que ela era mal educada? Por que ela não cumprimentava? Por que ela estava brava? Porque tanta gente traiu ela. Tanto funcionário traiu ela. Todas as amigas dela traíram ela porque ela tem muito dinheiro. E aí, ela não falava com ninguém. Entendeu? Por que ela fazia isso? Era uma casca, era uma proteção. Ela tinha medo. O ego dela não deixava ninguém se aproximar. Só que se lá atrás eu não tivesse obedecido ao Senhor, não, eu vou ficar no meu escritório. Ela ofereceu, mas eu não quero saber, eu vou seguir minha vida. Eu jamais teria passado por tudo isso, não teria aprendido tanta coisa e nem teria hoje o meu apartamento que eu comprei. Como? Com que dinheiro? Que não tinha. Pagando parcela por parcela. Os milagres existem quando a gente abre mão do nosso controle e do nosso orgulho. A nossa ansiedade, porque a gente é ansioso, a gente fica preocupado, a gente já pensa no amanhã e no depois, na semana que vem. E como que vai ser? Como vai ser meu casamento? Como vai ser minha faculdade? Como que vai ser os filhos? E como que vai ser daqui 10 anos? Gente, a palavra fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que sabe o que a gente fala? Sabe o que a gente lê? Andeis ansiosos por tudo. E aí, o Senhor está hoje te convidando a você abandonar a ansiedade, a preocupação, o medo, mesmo que doa, porque dói. Você vai passar muitas vezes raiva, muitas vezes tristeza e muitas vezes dúvida. Só que a gente precisa pegar isso, ó, e se desfazer e lutar e confiar no Senhor. E eu trouxe o oposto do ego e da carne. O que é, Obreiro, o oposto disso? O oposto é você entender que se Deus está em mim, que é o Espírito que existe dentro de nós, eu preciso fazer com que esse Espírito cresça para eu ter mais disposição para ouvir a vontade de Deus. O que será que Ele quer? O que eu quero eu estou controlando. O que eu quero eu estou fazendo que vai ser do meu jeito, tá? Mas você já se perguntou, o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim como pai? O que o Senhor quer de mim como mãe? O que o Senhor quer de mim, eu como pessoa? Para a gente começar, a ter a disposição e aceitar que o plano de Deus é diferente de tudo aquilo que você já encaixotou falando que ia ser assim, pronto, acabou. A gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar. Se você não aceitar, tudo bem, é livre-arbítrio. Só que você não vai viver o sonho de Deus, que é muito maior e melhor, e na palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Se alguém me falasse lá atrás, Bianca, você vai comprar um apartamento sem dinheiro, sem entrada, eu ia acreditar?
comum é o impossível. Bianca, o seu primeiro emprego fora, essa mulher que é uma carrasca vai te abençoar um dia, eu iria acreditar? Não iria. E eu estou contando isso para vocês verem. Nós precisamos diminuir, matar o nosso ego e pedir para Deus, Senhor, que o teu Espírito cresça em mim, que o Senhor em mim esteja na minha totalidade, porque todos nós estamos aqui na igreja. Às vezes Deus tem sim uma partezinha sua, só de terça, quinta e domingo, mas Ele não quer só uma parte sua, Ele quer a sua totalidade. E Ele só vai poder fazer o que Ele quer fazer na sua vida se você deixar na sua totalidade, nos seus passos, por onde você caminha, por aquilo que você pensa, nos seus olhos, o que você vê. O que você vê no seu celular? Ah não, a parte dos meus olhos não vai ser de Deus não, é do diabo. Pois é. Deus, Ele quer fazer tantas coisas na sua vida, mas a gente precisa ter coragem de desagradar, coragem de ser imperfeito. Você tem coragem de desagradar as pessoas que criaram expectativas lá fora sobre você? Você tem coragem de dizer sim para Deus, mesmo quando doa tirar a casca? Você sente gratidão? Ou você é a pessoa que está sempre insatisfeita e está sempre na falta? E sempre sua cabeça assim, falta isso, falta aquilo outro, eu preciso resolver isso, preciso... Ok, a gente é adulto, todo mundo tem isso. Só que você precisa entender, se 24 horas do seu dia você está sempre reclamando, murmurando, pensando no que falta, não existe espaço para agradecer. Não existe espaço para você ver e reconhecer Deus na sua vida. E só vem alegria quando existe gratidão. Se você hoje não sente alegria nos seus dias, é porque não está existindo gratidão. Sabe que chegou um momento, eu contei coisas boas, mas eu também vou contar umas falhas minhas aqui. Chegou um momento que eu já tinha conquistado tudo. Todos os meus sonhos e os meus planos que estavam alinhados com Deus, não aquilo que era só meu e pronto, acabou, que era do meu ego, não. Aquilo que estava alinhado com Deus, eu realizei. Eu casei com um homem de Deus, eu consegui meu apartamento, eu consegui o meu carro. Chegou um momento que eu olhava para tudo, ao invés de agradecer e sentir gratidão, eu ficava assim, tá, e agora? Qual é o próximo passo? Já realizei tudo, e agora? E ao invés de eu agradecer e olhar para a minha trajetória, eu comecei a sentir que faltava alguma coisa. Senti gratidão. Senti que os meus dias nada fazia sentido. Olha só, eu deixei depois de um tempo o meu ego crescer, o meu medo crescer, a falta crescer, a indiferença crescer, mesmo Deus já tendo ter feito tantas coisas por mim. E por que eu estou te falando isso? Porque o tempo todo a gente precisa estar atento. Não importa se é obreiro, se é pastor, se já está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente precisa estar atento para que o Espírito possa prevalecer e a carne possa diminuir. E se você é essa pessoa que um dia, igual aconteceu comigo, não está sentindo alegria, pelo contrário, você tem sentido insatisfação, está na hora de você treinar em você, se desfazer dessa insatisfação, dessa tristeza e treinar o seu olhar ativamente para sentir gratidão. Quando você sentir gratidão, treinando todos os dias, Senhor, eu agradeço pelo ar que eu respiro. Senhor, eu agradeço pela minha casa. Senhor, eu agradeço por esse copo, mesmo não sentindo no início, mas treinando. Só depois vai vir a alegria no seu coração. E a alegria é o oposto da tristeza. A gratidão é o oposto do orgulho, da ingratidão e da indiferença. E a coragem é o oposto do medo. Você entende que são opostos? E aí a gente precisa entender. Ou o seu ego vai falar mais alto e vai gritar, ou vai ser a presença de Deus em você. O alívio, o amor de Jesus. Quantas
quantas vezes a gente não tem o amor de Jesus no sentido assim, ó, chega uma pessoa que já pediu ajuda 10 vezes, na 10ª a gente fala, meu, essa pessoa tá me tirando, né? Tá de brincadeira com a minha cara? A gente faz isso. O amor de Jesus estende as mãos 25 vezes, 30 vezes, 50 vezes. A gente tem que deixar o amor dele nos envolver. O alívio, a paz que excede o entendimento. Sabe o que é paz? Paz é você deitar a cabeça no travesseiro mesmo quando não tem dinheiro, mesmo quando não tem comida dentro de casa. Porque ter paz quando tudo está bem, gente, quem concorda que isso é fácil? É muito fácil você ter paz quando está tudo certinho. Quero ver a gente ter paz quando o cliente não te pagar, quando uma pessoa te dá um calote, quando você toma um golpe. A gente só consegue encontrar paz quando a gente está em Deus. E mesmo assim, quando passa uma coisa difícil, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer, aí vai falar, meu Deus, que injustiça! Por que isso aconteceu comigo? Mas mesmo assim, o Senhor ele vai vir com o alívio dele, com a paz dele. E o resumo de tudo isso aqui é sobre o quê? Confiar. Fala comigo, confiar. Eu preciso confiar. Sabe por que você precisa confiar? E por que eu preciso confiar? Porque a gente quer controlar, igual eu falei. O oposto do controle é confiança. E hoje eu posso testemunhar o testemunho do apartamento e contar para vocês assim, só que na época eu não entendia. Eu achava que eu estava perdendo tempo. Eu achava que não era desse jeito. Só que eu tive que obedecer, eu tive que confiar. Não é que eu tive obrigada, não. Eu entendi que o Deus, o meu Deus, o nosso Deus tem uma visão a longo alcance e a nossa visão é limitada. Ele olha na frente, a gente não. Por isso a gente precisa confiar. Confiar que o plano dele é maior do que o meu. Só que aí o seu ego vai falar assim, não, faz o seu jeito. Não sabe o que está falando. Não, eu controlo, eu resolvo tudo na minha vida. Não é agora que eu vou deixar alguém resolver por mim. É o ego gritando. É a carne gritando. E olha só essa pergunta que todos nós vamos ler juntos agora. Você tem coragem de se desfazer? Vamos, todo mundo junto. Você tem coragem de se desfazer e abandonar aquilo que já não faz mais sentido? Você tem a coragem de deixar o ego para lá, a culpa, o desânimo, a tristeza, a ansiedade, a falsa segurança, que é o controle, e ir para o outro lado, igual a gente viu, de confiar no Senhor, de esperar em Deus, de fazer somente aquilo que é da vontade dele, mesmo que você não entenda e mesmo que doa, porque dói. Dói abrir mão do nosso eu. Dói abrir mão. Assim como dói abrir mão ali o caranguejo e a lagosta, aquela casca. É um esforço, é um sacrifício. Não é fácil. Só que nós precisamos aprender a confiar. E lá em Lucas 24:49 diz assim, ó, agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Jesus aqui, para a gente finalizar, ele está quase, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele está ali depois dos discípulos e ele vai deixar a promessa do Pai. Sabe o que é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Só que antes dele derramar a promessa do Pai, ele fala assim, ó, para todos os discípulos que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder de Deus. Presta atenção nisso aqui. Jesus pediu para eles ficarem na cidade, não é para ir para outro lugar, é para ficar ali. E quantas vezes a gente quer mudar de lugar, quer mudar de ambiente,
tédio, estou aqui esperando um tempão, até agora não veio a promessa. Essa pessoa ia receber? Não, foi embora de ansiedade, foi embora porque estava apressado, estava ansiosa. A palavra é muito clara. Fiquem na cidade. A gente não sabe quanto tempo. A palavra não fala. Só que é claro, a promessa vai vir. Só que você vai precisar ficar pelo tempo que o Senhor determinar para que a promessa chegue. Para que você seja revestido do poder do céu. E aí, fazendo um paralelo com a minha vida, ora eu estava montando escritório e era para eu ficar um tempo ali. Ora eu fui para outro lugar e era para eu ficar um tempo ali. Entenda. Existem lugares que você vai passar porque o Senhor quer que você cresça. Nossa, estou num trabalho que é muito difícil. Nossa, eu estou num momento da minha vida com a minha família que está muito difícil. Sim, porque você vai precisar ficar um pouco neste lugar aí para você crescer. O Senhor só vai derramar algo novo para você. Uma nova fase. A presença dele, se você aprender a obedecer, a confiar. E somente as pessoas que ficaram na cidade e obedeceram ao Senhor Jesus, somente essas pessoas é que puderam receber do Espírito Santo de Deus e avistar Jesus subindo aos céus. Só quem obedeceu. Tem lugares que você está passando que você não está entendendo. Só que o Senhor está trabalhando. Ele está fazendo algo em você. E a gente precisa entender isso. Assim como Jesus, no próximo, até coloquei aqui a imagem. Jesus, um dia, todo mundo sabe a história, passou 40 dias no deserto. E o próprio Espírito Santo conduziu a pomba, conduziu Jesus para ficar 40 dias no deserto. Jesus podia ter falado, nossa, que saco, estou passando fome. Ó o ego. Estou passando fome, está difícil. Fazer o que aqui no deserto? Pois ele foi. E ele ficou. E ele teve que passar por toda a situação ali. Porque o Senhor estava fazendo ele passar pelo processo. E hoje nós temos uma escolha. A escolha de ou continuar alimentando o ego, que é tudo aquilo que a gente colocou. Ou a escolha de alimentar a carne, que é o desânimo, a raiva, o medo, a tristeza, a apatia, a indiferença, o controle, a ansiedade. Ou a gente tem a chance de crescer em Deus, crescer cada vez mais, como fala na palavra dele, quando a gente está plantado junto dele. E crescer com ele significa confie. Se for confiar, você vai confiar?